Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos juntos acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com o teu coração um texto da palavra do nosso Senhor que eu compartilhei essa manhã na Igreja Presbiteriana de Las Piedras, igreja que estamos plantando na periferia de Montevidéu, capital do Uruguai. O texto estava em 1 Samuel, capítulo de número 18, do versículo 20 até o versículo de número 30. Eu ainda estou em uma série sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nessa manhã eu mostrei a eles que, ainda que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi não era imune ao pecado e tampouco perfeito. Infelizmente, nesse texto bíblico, Davi começou a se deixar levar, corromper o seu coração. A história começa com Saul. Saul que ficou com inveja e ciúmes de Davi. Depois que Davi venceu o gigante Golias, a Bíblia nos diz que Saul ficou com inveja, com ciúmes de Davi e deixou que esse pecado tomasse raiz de amargura dentro do seu coração. Triste coisa é quando nós damos vazão ao pecado, seja ele o ciúme, a inveja, e deixamos ele tomar conta do nosso coração. Saul passou com essa raiz de amargura a planejar a morte de Davi, por conta do seu ciúme, da sua inveja. As pessoas começaram a exaltar Davi em detrimento a Saul. Ele deixou que isso tomasse conta do seu coração. Saul tentou matar Davi uma vez, duas vezes. E a Bíblia nos conta que ele começou a planejar a morte, de maneira sucinta, a morte de Davi. Primeiro colocou Davi como chefe do exército, pensando, Davi vai morrer na batalha. Davi não morria na batalha. Depois pensou, eu vou tentar conquistar o coração de Davi de uma seguinte maneira. Prometeu a Davi, você vai ser meu genro. E prometeu a filha mais velha, sua filha mais velha, em casamento a Davi, dizendo, você vai ser meu genro. A filha mais velha acabou se casando com outro, mas ao perceber Saul que a filha mais nova era apaixonada por Davi, Saul começou a planejar a seguinte coisa: vou pedir de dote a Davi a morte de 100 filisteus. Não só a morte, mas o prepúcio de 100 filisteus. Ou seja, Davi teria, para se casar com Mical, a filha mais jovem de Saul, matar ou mutilar 100 filisteus, cortando o órgão genital deles e trazendo o órgão genital de 100 homens numa caixa de presente para Saul. Esse seria o dote pelo casamento. É uma coisa insana, violenta, é algo mau. Mas Davi viu isso com bons olhos, porque começou a ficar corrompido com a ideia de ser genro do rei. E veja bem, a Bíblia diz que Davi havia sido chamado para ser rei de Israel, ungido 2 capítulos antes, 1 Samuel 16, como rei de Israel, não para ser genro do rei de Israel. Mas Davi se deixou levar por aquela situação. Nós começamos a pecar e corromper o nosso coração. Quando nos deixamos levar, sobrepomos os nossos interesses pessoais em detrimento dos valores da palavra do Senhor. Sobre qualquer aspecto, cortar e mutilar o órgão genital de 100 homens, e não era um contexto de guerra. E veja que ele, mais adiante, fez tudo muito rápido, ou seja, bastante provável que Davi pegou homens indefesos e o fez mutilando esses homens, justamente para cumprir de maneira mais rápida. Davi abandonou seus princípios em troca dos seus interesses. Dessa maneira, a Bíblia diz que Davi começou a se corromper. Tem mais. Nós nos corrompemos quando nós praticamos algo mal, como se fosse naturalmente bom. A Bíblia diz que quando Saul propôs a Davi o dote de 100 prepúcios de filisteus, ele viu isso com bons olhos, achando que tudo era muito normal. E mais, a Bíblia diz que Davi quis surpreender a Saul. Se apressou em fazer o mal e não trouxe 100 prepúcios, trouxe 200. 200 órgãos genitais masculinos mutilados em uma caixa. E trouxe a Saul. E disse, e Saul pensou, Deus está com ele.
Davi em nenhum momento perguntou a Deus se Mical era a mulher escolhida. Davi em nenhum momento consultou a Deus e perguntou: Senhor, eu vou estar fazendo o correto, tirando o prepúcio ou mutilando 200 homens filisteus e trazendo os órgãos genitais ou parte dos órgãos genitais desses 200 homens em uma caixa como dote para Saul? Ele não perguntou a Deus coisa alguma, apenas o fez. Sobrepôs os seus interesses sobre os valores, os bons valores da palavra, e a Bíblia diz que ele, Davi, viu a coisa má naturalmente como se fosse uma coisa boa. Sinais de um coração corrompido. Era um homem segundo o coração de Deus, é verdade. Mas era um homem cheio de falhas também. Essa é uma delas na vida de Davi. Que aprendamos, irmãos, que se queremos ter um coração segundo o coração de Deus, que nunca venhamos a sobrepor os nossos interesses aos bons valores da palavra de Deus. E jamais confundamos coisas ruins, tratando-as naturalmente como se fossem coisas boas, a bem do nosso interesse pessoal. Que aprendamos assim. Que Deus nos ajude. Amém.